Olá pessoal do canal, tudo bem? Sou Roberto Carlos, esse é o canal Cinessemia. Vamos falar sobre etnicidade. A etnicidade se distingue por ser uma espécie de identidade que se define a partir da etnia. Os grupos se reconhecem dentro da sociedade e assumem as suas características como um elemento distintivo da sua própria personalidade ou estilo de vida. É preciso dizer que a sociedade toda é constituída por etnias. Cada etnia tem a sua distinção. Não é preciso ser uma minoria para ser etnia. Nós vamos falar sobre isso em dois filmes, começando com Faça a Coisa Certa, de 1989, do diretor Spike Lee. Nesse filme, Spike Lee interpreta Mookie. Ele trabalha na Pizzaria do Sol, interpretado pelo Danny Aiello, e também tem como amigo o Bugging Out, interpretado pelo Giancarlo Esposito. A situação é a seguinte: o Sal é dono da pizzaria, o Mookie trabalha nessa pizzaria e o Bugging Out é apenas um cliente costumeiro. Um dia o Bugging Out olha para a parede e vê apenas retratos de ítalo-americanos na parede, uma vez que Sal é ítalo-americano. Ele se incomoda com isso e exige de Sal que ele coloque também afro-americanos famosos na parede, tal como Michael Jackson, Michael Jordan e outros. E isso acaba desencadeando um atrito entre eles, porque o Sal diz que a pizzaria é dele e que ele põe na parede quem ele quiser. O Bugging Out acaba se incomodando com isso e diz para ele que, embora a pizzaria seja dele, são apenas os negros que frequentam aquele lugar e que isso seria justo, portanto. Bom, isso aí desencadeia hostilidades, como eu falei. O Sol expulsa o Bugging Out sai reclamando e proclamando um boicote à pizzaria do Sol. O Mookie é chamado para intervir, para conversar com o Bugging Out, e o Bugging Out diz para ele uma frase muito interessante: continue negro, ou seja, não perca a sua identidade, não seja um negro domesticado, não seja vendido, alguma coisa nessa linha. Quando o Mookie entra de volta na pizzaria, os filhos de Sol conversam com ele e um deles diz: fale de negro para negro com ele. Ou seja, uma série de estereótipos, uma série de preconceitos, uma série de pensamentos um pouco tortos aí colocados em cena para mostrar de um evento banal, uma série de circunstâncias vão se depreender que vai acabar provocando ao final uma tragédia. Mas isso aí vocês vão precisar ver o filme. Todo mundo tem o direito de se identificar, de gostar ou não de algumas coisas e de se identificar ou não com outras. O problema é que sempre tem que haver o respeito. Problema no sentido que nem sempre as pessoas conseguem manter o respeito a partir das identidades, das etnias e de qualquer diferença, natural ou não. Ou seja, essa coisa do permaneça negro significa que um indivíduo se identifica de tal forma que, se ele perder essas características, ou se o outro perder, ele deixa de ser quem ele é. É como se existisse na etnicidade uma essência sem a qual o indivíduo deixa de existir, deixa de ser. Esse respeito que deveria existir é a única coisa que poderia construir espaços de convivência e de melhor atuação entre as pessoas dentro de um mesmo espaço. O negro ocupa aquele bairro, mas são os brancos que dominam. E isso incomoda. Isso incomoda aos negros, porque é eles que são os moradores do lugar, mas são os brancos que possuem, são os donos dos empreendimentos comerciais. Mas o fato é que um depende do outro. Os grupos dependem uns dos outros. Eles precisam criar espaços de convivência, espaços de tolerância. Eles não podem, a partir das diferenças, criar ou justificar desigualdades. Eles precisam ficar atentos, porque sem isso, a convivência preconceituosa, estereotipada,
ela representa um atentado à nossa sensibilidade e à nossa inteligência. O outro filme é Filhos da Esperança, de 2006. Clive Owen interpreta Theodore, um homem que é um ex-ativista desiludido e que olha para a realidade ao seu redor sem nenhum tipo de esperança. O cenário é Londres 2027. As ruas estão infestadas de radicais e há guerras entre grupos nacionalistas. Mais do que isso, xenofobia e racismo tomam conta do ambiente. Atentados terroristas acontecem o tempo todo, de modo, claro, inadvertido. A polícia de Londres acaba criando certos perfis de pessoas suspeitas, de pessoas indesejadas no país. Daí cria-se a xenofobia. O governo institui campos de refugiados e as pessoas são presas ou raptadas nas ruas e levadas arbitrariamente para esses campos de concentração, que são campos de refugiados, mas a gente sabe que prefigura ali os campos de concentração, tal como acontecia no nazismo na época da Segunda Guerra Mundial. A sociedade está beirando a extinção, a humanidade. Por quê? Porque ela está estéril, não se faz mais filhos, não se nascem mais crianças. Esse evento está colocando a humanidade em risco de extinção. Porém, a ironia desse filme, ela vem exatamente do fato de que a esperança vem de uma moça grávida negra. Ou seja, aquela etnia que era desprezada, que era vista como inferior, agora é a portadora da esperança, é a portadora da luz, daquela que vai trazer para a humanidade um novo alento. É um bebê que está para chegar, e isso pode acirrar ainda mais os ânimos ou reunir as pessoas em torno de um mesmo propósito. Mas enquanto a criança não nasce, as milícias se armam e combatem as tropas do governo nas ruas. Milhares de pessoas estão sob fogo cerrado e a hostilidade entre as etnias cresce a cada dia. Esse filme nos alerta sobre uma sombra que paira sobre o destino da humanidade. Caso ela não resolva esses preconceitos que ela tem dentro de si, que cada pessoa tem dentro de si, ela pode debandar aí para uma extinção. Outra coisa que esse filme nos ensina é que a solução, historicamente, costuma vir de onde ninguém esperava. É o caso desse filme, por exemplo. Então, 2 filmes sobre etnicidade, Faça a Coisa Certa, um conflito num bairro de Nova York entre brancos e negros, e Filhos da Esperança, de 2006, um cenário distópico, um futuro obscuro, no qual a xenofobia e o racismo predominam, e uma criança é a esperança de paz para a humanidade. É isso aí. Nos encontrem no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Reflitam. Até a próxima. Valeu!